Então, pessoal, a gente vai então para o vídeo 4, que fala mais de moda feminina. Como vocês podem ver, ele tá bem grande. Até tá aparecendo um pouquinho aqui já, porque ele ficou bem alto. E é isso, vamos lá. Começando então pelo New Grid. É um canelado de viscose e poliéster de meio centímetro. Aí temos aqui a composição dele. Vou chegar mais pertinho. As cores disponíveis de um rolo e 3 rolos, como diz aqui. E o preço. Esse é um artigo bastante versátil, bem utilizado, bem básico nas coleções. Temos o mesmo New Grid, só que em tom mescla. Está sendo bastante procurado. Tá tendo falta do fio mescla, né, para esse artigo. New Grid mescla. Tem aí a composição de viscose, poliéster elastano, 81, viscose 14, poliéster 2 elastano. Ele estica bem, por causa de como é feito. O preço. O Sensory Magic, esse artigo já esteve em outra coleção. Como vocês podem ver, ele tem um canelado também de meio centímetro, mas tem um listado. Essa coleção veio todos com fundo claro, com fundo branco. Então isso não deixou ele mais tranquilo, porque quando era 2 tons coloridos, ele embaralhava bem a mente, assim, você via e dava uma diferenciação. Aí tá a composição dele. Vou chegar mais pertinho. As cores que podem ser entregues de um rolo e 3 rolos. E o preço. Aqui tá as cores mais próximo aqui. Eu gravando o vídeo, o caminhão do gás passando. Vamos lá. Sensory Magic também mescla. Esse é o mesmo, só que ele tem um fundo escuro, ó. Ele é um mescla escuro. Então tá aqui. Composição dele. Preço dele. Sweet Skin. É um tricô, né? É uma, como se diz, é uma ribaninha bem leve, né? Para camiseta, para blusinha, parte de cima fica excelente. Não sei se você consegue ver que ele tem esse pegadinha de ribana, ó. É um ponto bem leve de ribana. Ele também acompanha o kit, se quiser gola, quiser ribana, né? Quiser o kit gola. Aí tem as cores disponíveis e o preço. Canelado Romani. Canelado de viscose. Bem trabalhado. Se você olhar bem próximo, ele tem o canelado e tem tipo um desenho que fica bem marcado. Então tá aqui a composição. Vou chegar bem perto. As cores. Muito bacana para blusinha, enfim. E o preço. Bem diferenciado esse ponto. Tricô Energy. O Tricô Energy já esteve em outras coleções. Ele é uma releitura. Ele é um artigo que rende bem. Tem bom
preço-rendimento, assim, né? Um bom aproveitamento, largura. Tem as cores disponíveis aqui: off-white, verde, vermelho, em um rolo, rosa, um verde mais escuro e o preto em 3, e o preço. Ele é um artigo bem fluido e ele tem uma pegada meio flamê, assim, sabe? Tricolage. O tricolage ele já é uma mistura, tricolange, né? Não large. Desculpe. É uma mistura de fios. Vocês podem ver que tem vários tons. Tem marinho, tem vermelho, tem off-white. É uma mistura de tons. Tá aqui a composição desse tecido. Vários tintos mesclas, né? Aí tem assim, mais com marinho, mais com laranja, uma opção mais com verde marinho. Bem bacana. Ele é um tecido irregular, né? Mesclas e irregular. Depois tem o Tricobreeder. Ele é um listado no mesmo fio mescla. Se vocês olharem em vários tons, o listado tem vários tons de mescla. Tá aqui a composição. A listra multicolorida dele é bem legal. Tem as opções de cores. Tá aqui as opções de cores mais próximas. E o preço, né? O preço tá aqui também. New Gloss. New Gloss é um artigo sempre tá em linha. Vamos lá, vamos pôr a composição dele aqui. Rendimento, composição, poliéster com viscose, um artigo bastante fluido e ele tem esse brilho molhado, sabe? Se olhar, você vai ver que ele tem um brilho molhado. Eu acredito não, em cores escuras o brilho aparece mais. É que aqui um pedaço é muito pequeno, mas em cores escuras aparece mais do que em cores claras. Mas como é uma coleção de verão, acho que eles mandaram a bandeira clara. New Crochet Gloss. É a mesma pegada, é um fio diamante, né, de poliéster. Você vê que ele tem um brilho e tem o desenho do crochê. Vamos lá também. Aqui está a composição do tecido. As cores disponíveis de um rolo ou 3 rolos. E o preço. Essas são as cores. E é legal porque ele tem esse brilho. E não tem toque que nem o Lurex. Canelado Madonna. Olha que tecido lindo. Ele é um canelado e também tem esse brilho molhado. Diva do pop, né? Madonna. Então tem que ser um baita de um tecido. Tá aqui também. Canelado Madonna. Composição dele. Viscose poliéster elastano. E as cores disponíveis de um rolo e 3 rolos. Vou ficar bem perto aqui das cores, ó. Tá bem bonito, ela tem um brilho. Depois o canelado Lauper. Esse consegue ganhar até do Madonna em termos de brilho, porque ele tem um fundo preto e depois ele tem o brilho.
Você olhando parece que é Lurex, né? Mas não é. Então não tem esse toque, aquele toque áspero do Lurex. Ele na verdade é bem macio, bem fluido se você olhar, ó. Que o Lurex deixa a peça dura, né? É metalizado. Tá aqui então a composição: viscose, poliéster, elastano. As cores de um rolo e 3 rolos. Como vocês podem ver, é isso. O fundo é escuro e daí tem um canelado, né? Um marcado aqui com brilho. E o preço? Marquesa Bright. Marquesa Bright. Esse sim, esse já tem Lurex. A fábrica colocou alguns artigos com Lurex que sempre tiveram. Ele é um canelado e tem esse brilho, fio metalizado. Tá aqui a composição dele. Como vocês podem ver, tem poliamida. A poliamida é o Lurex. E 2 tons, prata e dourado. Então tem prata e dourado. E o preço? 83. Moletom Deluxe. O Moletom Deluxe já esteve em mim em outras coleções. Ele tem o fio Lurex também. O Moletom Deluxe tem uma parada muito louca. Ele é um moletom, né? Então o lado de dentro dele não tem o Lurex. Então se você olhar dentro, não tem, é algodão. Então ele não tem a aspereza do Lurex dentro do tecido. E tem o visual de brilho por fora. 2 tons também, dourado, prateado. Tem aqui a composição: algodão, poliéster e poliamida. E o preço? O Honey ele é um piquê dupla face. Se você olhar, ó, ele tem um mesclinha bem no fundo. E daí essa bandeira tá no verde, tá no amarelo limão, né? E o avesso é exatamente o contrário. É mescla com o marcado do limão. Então temos aqui a composição dele. As cores disponíveis. E aqui estão as cores. Aí ele acompanha também a ribana do tecido, tem as cores: preto, um vermelho, marinho, enfim, tá aqui. E o branco com mescla, né? Todas elas é bem legal por causa disso, né? Todas elas estão dupla face, combinam. E o preço dele? Malha Coven. Vou colocar aqui para vocês verem. É bem diferenciada. Aqui está a composição da malha Coven. Opa! É um maquinetado, né? E ele tem dupla face. Se você olhar, um lado é maquinetado, o outro lado ele é meio não, ele é uma ribana, né? Um canelado. De um lado maquinetado, do outro lado canelado. Aí tem as cores e o preço.
E por último, o Napoli. O Napoli já é uma estrutura mais rígida, de algodão, poliéster e elastano. É um ponto Roma, né? Vamos pôr bem assim, ele é mais fixo. Ele funciona muito bem para saia, blazer, colete, enfim. Vou colocar mais perto. Aí coloco as cores disponíveis de um rolo de 3. O preço. Você vê que ele tem um riscado. E dá para usar os dois lados. Um lado ele é mais marcado, ó. Um lado é marcado com a risca de 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro. Do outro lado são meio centímetro, então dá para usar os dois lados. Tá aqui o tecido e o preço. Então foi essa coleção mais fashion